Quase 37 anos depois, o Brasil volta a se perguntar: quem matou Odete Roitman? Na nova versão da novela, são 5 os suspeitos investigados pela polícia, todos com muitos motivos para assassinar a vilã. O fascínio por narrativas do tipo whodunit, ou quem fez em português, vem desde o século XIX. Em 1841, o escritor Edgar Allan Poe publicou a primeira história do tipo na Graham's Magazine. O conto Os Assassinatos da Rua Morgue é considerado a primeira narrativa policial. Em 1887, Arthur Conan Doyle lançou Um Estudo em Vermelho, que apresentou ao mundo o lendário detetive Sherlock Holmes. Hercule Poirot, investigador imortalizado por Agatha Christie, fez sua primeira aparição no romance O Misterioso Caso de Styles, de 1920. E até hoje, esse tipo de história faz muito sucesso também no audiovisual. Um exemplo é a série The White Lotus, da HBO, e ela é centrada em 2 enigmas: não só quem matou, mas também quem morreu. O BDF Entrevista de hoje também quer desvendar um mistério. Afinal, por que somos tão fascinados por narrativas desse tipo? Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo para você um tema atual e que tem pautado o debate público. E hoje a gente vai falar sobre essas narrativas que a gente não se cansa de ler, de assistir, de comentar, essas narrativas de crime e mistério. E para falar sobre o tema, a gente recebe um especialista no assunto, o escritor Braulio Tavares. Braulio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito gentil, e não pode existir prazer maior do que falar sobre esse tipo de literatura, que, como você disse, é uma literatura que empolga todo mundo, não é de hoje, há mais de 200 anos. Eu acho que o Brasil não é imune a ela de jeito nenhum. Então, eu queria começar justamente falando desse fascínio, né? Porque apesar de serem narrativas que lidam aí com temas pesados, né, crime, morte, tem um certo elemento lúdico, né? Porque o leitor ou o espectador, ele também acaba virando meio que o detetive, o investigador da história. Aí ficam as pessoas compartilhando teorias. Esse elemento lúdico seria aí um dos motivos para o sucesso dessas narrativas aí, como o senhor apontou, há 200 anos? A literatura policial, ela tem um elemento muito forte de jogo, esse lúdico que você destacou muito bem. Não é simplesmente uma literatura que visa, digamos assim, passar para a gente interpretações do mundo, interpretações da sociedade, da psicologia humana, seja, tudo isso pode estar dentro da literatura policial. Mas essa vertente que a gente chama de literatura de detetive, onde tem um crime misterioso e é preciso saber quem cometeu aquele crime, por que cometeu, como cometeu o crime. Isso envolve um jogo entre o autor e o público. E o público fica correndo atrás para descobrir a solução certa. Isso faz com que alguns críticos, algumas pessoas, achem que a literatura policial perde um pouco de seriedade com isso. Eu não acho, eu acho que o elemento jogo é muito importante, a disputa de inteligências dentro do livro entre o criminoso e o detetive, e fora do livro entre o autor e o leitor. É um jogo de inteligências, um jogo de racionalidade, e o mais interessante também, a gente não pensa muito nisso, mas a atividade dos detetives da literatura policial é muito uma atividade científica, baseada na interpretação científica dos fatos, as relações de causa e efeito, como os objetos se comportam na vida real, como as pessoas se comportam na vida real. O detetive precisa investigar isso tudo. E o leitor entra no jogo querendo ser mais esperto do que o detetive. Uhum. Eu queria falar um pouquinho sobre esses detetives, né, que também é uma figura que sofreu, né, modificações aí ao longo da literatura policial. Bem no início, ali, se a gente pegar as figuras como o Lupin, do Allan Poe, o Sherlock Holmes, o Poirot, eles são como máquinas de raciocínio, né, aqueles seres puramente racionais que veem cada indício, né, colocado. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que essas características do detetive se relacionavam com as questões sociais e políticas da época em que nasceu a literatura policial.
São, todos eles são europeus, né? São muito europeus em seu comportamento, em sua atitude dentro da vida. Mesmo o Dupin do Edgar Allan Poe, Poe era americano, mas ele criou um detetive francês. As histórias do Chevalier Dupin se passam em Paris, justamente porque ele queria tirar as suas histórias, o Poe queria tirar as suas histórias daquele ambiente um tanto primitivo dos Estados Unidos, década de 1840 que ele estava escrevendo, e jogar na Paris sofisticada, na Paris intelectual, na Paris que era, de certa forma assim, o centro intelectual do mundo. Então, todos esses detetives europeus eles ficaram formatados por uma série de exigências de racionalidade, de se considerarem assim os grandes herdeiros da Revolução Industrial, da Revolução Conceitual, da filosofia europeia. Eram todos intelectuais, eram todos assim obcecados pela elucidação dos crimes, mas aos poucos, quando a gente foi entrando no século XX, esses detetives foram mudando um pouco, porque começaram a ficar muito repetitivos, eram máquinas de raciocinar, não eram pessoas. E então os autores e as autoras foram humanizando, de certa forma. A gente tem, por exemplo, o Hercule Poirot, da Agatha Christie, que ele é um intelectual, ele é uma máquina de raciocinar, mas ele é um cara baixinho, janota, vaidoso, que anda sempre aplicando cera naquele bigode, passando brilhantina no cabelo, sempre com uma bengala, uma flor na lapela, um cara com uma vaidade que o torna mais humano. Ele deixa de ser uma máquina de calcular e uma máquina de elucidar crimes e passa a ser um detetive mais humano, com o qual os leitores de Agatha Christie, nas décadas de 1930, 40, 50, sempre se identificaram muito. Então, essa humanização gradual ocorreu ao longo de todo o século XX. E hoje eu gosto muito disso. Você vê os detetives mais inesperados surgindo. Tem detetive sapateiro, tem detetive motorista, tem detetive rabino, detetive padre, detetive dentista. Onde você conseguir situar uma história de crime, vai ter uma vítima e, às vezes, o detetive vai ser a pessoa mais inesperada que você pode imaginar, mas é alguém super comum, pode ser um homem, uma mulher, idoso, jovem, não importa, mas é alguém que pensa como um detetive, raciocina como um detetive, usa um método científico para saber quem foi que matou aquela pessoa. Uhum. E aí na literatura noir ali, acho que ela inicia acho que nos anos 20, né, do século 20, aí essa figura do detetive vai ter uma mudança brusca, né, porque além dele ser uma pessoa falha, que às vezes falha na investigação, vai por caminhos errados, também tem várias falhas morais, né, aí a humanização é total. Sim, porque alguns autores começaram a dizer assim: oh, esses detetives todos são cavalheiros ricos de uma classe social superior, são intelectuais, são caras que são donos de uma casa de campo. Quem é que na vida real corre atrás de decifrar os crimes? É a polícia e são os detetives particulares que já existiram. Então, toda essa série do romance hard-boiled, ou do romance noir, que floresceu muito nos Estados Unidos e depois no resto do mundo, mas é uma coisa tipicamente americana, surgiu com, por exemplo, Dashiell Hammett, o autor do Falcão Maltês. Ele era um ex-detetive particular. Ele trabalhou anos na agência Pinkerton, que era a principal agência de detetives particulares lá dos Estados Unidos. E ele dizia assim: não, esses caras sofisticados, janotas, que moram numa casa de campo, não tem nada a ver com detetive, não. Eu sei quem são os detetives de verdade. Então ele criou o Sam Spade, que é o detetive do Falcão Maltês. Ele criou o Continental Op, que é um detetive sem nome, que é conhecido só por esse nome, quer dizer, o operador ou o agente da Continental, da Agência Continental de Detetives. E esses caras são os caras que ralam na calçada, no dia a dia, que tocam na campainha das casas, vestindo um terno surrado e investigando as pessoas. São detetives da vida real. E isso foi muito bom
também nessa humanização, porque isso introduziu o quê? Também a violência do cotidiano de quem investiga o crime, o conhecimento da sociedade de quem investiga o crime, porque é o cara que vai desde o bairro mais rico até o bairro mais pobre, ele tem que saber conversar com pessoas sofisticadas e, ao mesmo tempo, saber conversar com marginais, com ladrões, com alcaguetes que servem à polícia e assim por diante. Isso foi um enriquecimento muito grande. Então, desde que começaram as aventuras escritas por Edgar Allan Poe, Conan Doyle, Agatha Christie e os outros, toda a literatura policial ela tem se expandido desse jeito para dizer assim, isto é uma das formas mais interessantes de literatura realista que foram inventadas nos últimos séculos. Uhum. E o senhor acredita que, na sua opinião, né, essas narrativas no ar, foi ali o momento em que a literatura policial ganhou um aspecto mais político, mais de crítica social? Eu imagino que sim, porque esses caras, principalmente nos Estados Unidos, esse tipo de romance ele cresceu muito na década de 1930, que foi logo depois da Grande Depressão, durante a Grande Depressão, depois da queda da Bolsa de Nova York. Então havia uma população gigantesca, uma população urbana gigantesca nos Estados Unidos, que ficava assim à deriva, pessoas que perderam tudo, pessoas que tinham alguma coisa, de uma certa classe média, média para média alta, e que perderam tudo e que foram morar embaixo do viaduto. E havia também uma disputa muito grande pelo pouco dinheiro que havia na sociedade. O crime campeava. E se o crime campeava, os investigadores desse crime eram muito solicitados também. E muitas vezes também, a gente tem que lembrar isso, que a literatura policial ela não se faz somente em torno dos policiais oficiais que trabalham para o Estado ou que trabalham para uma agência de detetives. O detetive, como eu falei antes, pode ser qualquer pessoa. Então é um sujeito que está morando, digamos assim, num cortiço, num bairro pobre de Nova York e acontece um assassinato e, por exemplo, ele é acusado daquele assassinato. Ele é uma pessoa comum, ele era um escriturário, um balconista de loja, ficou desempregado, está passando fome, não tem como se virar e, de repente, está sendo acusado de um crime. Então, o que acontece? Ele passa a ser um detetive em causa própria. Isso é um detalhe bem característico também desse tipo de romance. Acontece um crime e o detetive não é um detetive oficial, um detetive profissional. É uma pessoa que foi acusada do crime, ou então a namorada dele foi acusada do crime, o irmão dele, um amigo dele foi acusado do crime, e ele corre atrás para provar a inocência dessa pessoa. E isso mostra, mais uma vez, que ser detetive não é uma profissão, é, digamos, uma vocação intelectual, mesmo quando ela ocorre dentro de uma sociedade extremamente violenta, extremamente perigosa, extremamente cheia de riscos, de perigos e de crimes que acontecem o tempo inteiro. Então, muitas vezes, a gente aqui no Brasil, por exemplo, tem essa discussão de dizer, mas pode existir literatura policial no Brasil? A minha resposta sempre é, em qualquer país onde exista crime, existe a possibilidade de um detetive para solucionar esse crime pela inteligência e de uma literatura que enfoque esse detetive. Uhum. E falando em Brasil, né, quando a literatura policial chega no Brasil, ela também ganha características tipicamente brasileiras? Eu acho que sim, embora nós tenhamos historicamente uma certa tendência, que eu entendo perfeitamente, de copiar os modelos estrangeiros. O escritor policial brasileiro, de meados do século XX, por exemplo, por volta de 1950, 1960, por aí, era alguém que lia muito esses autores que eu estou falando aqui, como eu li, como milhões liam aqui no Brasil. Então, os modelos de história, os modelos de situação, os truques narrativos, o desenho dos personagens, vinha todo dos Estados Unidos e da Europa. A gente lia o romance policial francês, o romance policial inglês, o romance policial norte-americano. E, evidentemente, havia uma certa tendência à imitação. Agora, qual era o lado positivo? Os crimes ocorriam em Copacabana, ocorriam na Praia do Flamengo, ocorriam em São Paulo, ocorriam numa grande capital como Recife, Salvador, Porto Alegre. Então,
o simples fato de haver uma ambientação geográfica e social brasileira já fazia com que os leitores arregalassem os olhos diante daquele romance policial diferente. O nome dos personagens, a função social, a profissão, o papel social daqueles personagens. Um era flanelinha, o outro era camelô, o outro era leiteiro, o outro era apontador de jogo do bicho e assim por diante. Então isso pegou todos esses modelos que são americanos e europeus e trouxe para a nossa realidade, para a realidade brutal de cidades grandes como São Paulo, como Rio de Janeiro e tantas outras. E isso foi uma coisa positiva. E aos poucos, eu acho, a cada década que vai passando, vão surgindo novas gerações de escritores ambientando essas histórias, não só de forma superficial, mas criando, talvez, um modo brasileiro de inventar crimes e de inventar solução para esses crimes. Uhum. Você comentou algumas perguntas atrás a questão do realismo, né? E o Brasil tem duas características muito fortes, que é a desigualdade social brutal e, de um tempo para cá, a presença muito forte do crime organizado também. E a literatura policial acabou absorvendo esses elementos da realidade brasileira e levando para essa narrativa? Isso acontece, sim. Aí nós temos que distinguir um pouco entre o tipo de romance policial que a gente chama o whodunit, que é quem matou, quem cometeu o crime, que envolve a presença de um detetive, e de outro lado a história de crime propriamente dita, que não precisa, não é, muitas vezes não é um crime misterioso, são crimes que estão sendo cometidos. Então a gente chama às vezes literatura de crime, literatura de gangster, literatura thriller, ou seja, literatura de emoções fortes, porque, na verdade, não se trata de decifrar um crime misterioso. Trata-se de mostrar uma grande gama de crimes reais que são cometidos e que, na vida real, como a gente sabe, a maioria dos crimes não são elucidados. Eu vejo de vez em quando, ao longo dos anos, a imprensa falando sobre isso, que no Rio de Janeiro, ou no Brasil, ou em São Paulo, ou seja lá onde for, mais de 90% dos crimes de morte não tem o seu autor descoberto, julgado e condenado. Mais de 90%. Então, o Brasil, já vi gente dizer isso de uma maneira até irônica, dizer assim, o Brasil é uma prova de que o crime compensa. Porque mais de 90% desses crimes, o criminoso não vai parar atrás das grades. Então, isso se desenvolve como um reflexo de uma sociedade onde os criminosos não são punidos. Nesse momento, o grande personagem da literatura policial é o criminoso, porque é ele quem comanda aquele ambiente social. E o detetive é simplesmente aquele cara minúsculo que aqui e acolá consegue botar algum desses criminosos atrás das grades. Uhum. E quais nomes dessa literatura policial, de crime, você destaca aqui no Brasil? Tem um cara que está meio esquecido hoje, mas é sempre bom a gente lembrar o nome dele. Chama-se Luiz Lopes Coelho. Na década de 50 para 60, eu acho, ele publicou 3 livros de contos, que são muito bons. A Morte no Envelope, A Ideia de Matar Belina e estou esquecido agora do terceiro. São 3 volumes de contos que ele publicou num espaço assim de 10 ou 12 anos. Contos muito bons. Ele criou um detetive chamado o Dr. Leite, que é um delegado de polícia do Rio de Janeiro. Ele era carioca e a ambientação dos contos dele geralmente é uma ambientação carioca também. Os crimes acontecem em Copacabana, Ipanema, centro da cidade e tal. De certa forma, o Luiz Lopes Coelho é um precursor light da literatura policial que, tipo, 30 anos depois estaria sendo praticada por um Rubem Fonseca. Rubem Fonseca pega esta mesma ambientação do Luiz Lopes Coelho e ele injeta nela uma dose muito maior de realismo, de violência,
de compreensão das mecânicas de poder político e financeiro que existem no Brasil, das classes dominantes, os grandes advogados, as grandes corporações, os grandes executivos, os políticos e assim por diante. Os romances de Rubem Fonseca, mesmo quando eles começam com um crime banal que aconteceu no meio da rua, eles sempre vão, as investigações sempre começam no meio da rua e vão subindo, e vão subindo, e vão chegando em gente importante. Isso é uma forma importante do realismo do romance policial brasileiro, iniciado com Luiz Lopes Coelho, e que eu acho que até agora atingiu o seu ponto máximo com o Rubem Fonseca, embora outros autores sejam muito importantes, como, por exemplo, o Garcia Rosa, que criou o Detetive Espinosa aqui em Copacabana, em romances como O Silêncio da Chuva e muitos outros. É um delegado de polícia carioca, que trabalha lá na sua delegacia, que gosta de ouvir música, que gosta de ler literatura. É um cara que tem uma certa cultura, um certo nível de reflexão, inclusive um certo nível de reflexão ética, e ele está diariamente a braços com esses crimes banais ou esses crimes absurdos que acontecem no Brasil e cabe a ele investigar. Então, acho que nós estamos ganhando cada vez mais um perfil de literatura policial brasileira voltada para o realismo, mais para o realismo, para a descrição de como funciona o Brasil por baixo do tapete, do que aquele mero jogo lúdico que havia nas histórias de Sherlock Holmes, do Poirot, de ver quem é mais inteligente, se é o detetive ou o leitor. Uhum. A gente estava falando nesses nomes, né, dos grandes detetives criados aí pela literatura e me chama a atenção, tem poucas personagens femininas, né, nesse papel da pessoa que vai investigar. Está havendo cada vez mais, sabia, Raquel? Porque a minha detetive feminina preferida é a Miss Marple, de Agatha Christie. É uma senhora que deve ter, na maioria das histórias dela, em torno de 60, 70 anos, uma senhora idosa, que mora numa cidadezinha do interior da Inglaterra, e que ela tem. É uma senhora idosa que tem os pés no chão. Tudo dela é baseado no bom senso, na lógica e na observação. É uma detetive fantástica porque é, de certa forma, a antítese do que a gente imagina como um detetive de literatura policial. Que a gente pensa numa mistura de, quando dizem um detetive de um romance policial, a gente pensa numa mistura de James Bond com Sherlock Holmes, aquele cara alto, forte, atlético, armado, sempre pronto para entrar num conflito, numa coisa que pega o telefone e mobiliza a Scotland Yard imediatamente e manda prender alguém. Ela é absolutamente o contrário disso. Uma senhora idosa que vive a sua vida pacata numa cidadezinha do interior e que quando acontece um crime, e o pessoal diz até brincando que é a cidadezinha do interior mais violenta da Inglaterra, porque todo livro, todo conto, toda história está acontecendo um crime ali. E ela vai, observa, vê a reação das pessoas diante daquele crime, escuta os depoimentos das pessoas e quando é no final ela sempre tem alguma observação assim até meio irônica de dizer assim para o inspetor da polícia: o senhor certamente terá observado que quando Dona Fulana falou isso, ela estava entrando em contradição com aquele outro depoimento que falava outra coisa. Então ela ouve tudo, presta atenção a tudo e ela é a grande detetive. Então não existe nenhuma regra escrita ou não escrita de que o detetive da literatura policial tem que ser um homem. Não, não é. É uma pessoa que é observadora, uma pessoa que sabe, que conhece profundamente a natureza humana, uma pessoa capaz de interpretar os valores, inclusive os valores decisivos, as questões de vida ou morte da sociedade em que vive, e sabe aplicar o método científico na elucidação desses problemas. Miss Marple, para mim, é o grande símbolo dessa mulher observadora de 70 anos de idade que ninguém dá nada por ela e ela é quem resolve tudo. Mas nós já temos detetives da polícia, mulheres que andam assim de bota, de uniforme, de revólver na mão, pulando janela, prendendo bandidos. Então,
a expansão de uma literatura feminina, escrita por mulheres, nos últimos 30, 40, 50 anos, alcançou, sem dúvida nenhuma, a literatura policial. Nós temos detetives mulheres de todos os tipos, tão variados quanto os detetives homens, que eram tradicionalmente os que ocupavam, vamos dizer, a primeira metade do século XX. Aí eu lembrei da Verônica, né, do Bom Dia Verônica, e eu queria comentar o Rafael Montes, porque eu acho que ele é um fenômeno, né, da literatura num país que se vende tão pouco livro. Ele não só vende muito livro, como tem obras adaptadas para o audiovisual, vendidas para outros países, traduzidas, né? O que explica esse sucesso desse autor específico? E isso também mostra que a literatura policial sempre vai ter aí o seu espaço. Eu conheço o Rafael, admiro muito a literatura dele e eu vejo ele como um representante de toda uma geração que está com 30 e poucos anos. Ele tem 30, menos de 35 anos, eu acho, sei lá, não sei calcular bem, mas ele já deve ter uns 7 ou 8 livros assim de muito sucesso. Por quê? É um cara que leu desde cedo. E outra coisa, o Rafael, eu vejo um ponto importante na literatura dele, é que ele lê muito a literatura de terror, a literatura de suspense, a literatura de detetive, e ele faz uma mistura interessante disso. Você nunca, quando sai um livro novo dele, se você não lê o que saiu na imprensa, você não sabe se aquilo vai ser uma história de detetive ou uma história de vampiros, porque ele trabalha bem em todos esses gêneros. Então ele é, para mim, o símbolo dessa geração, que é uma geração bem depois da minha. Né? É um pessoal que já começa a ler isso com 10, 11, 12 anos de idade, e que com 18, 19, 20 já está escrevendo feito um doido e já está conseguindo publicar, porque os livros são bons, as histórias são bem contadas, basta a gente ver o público que os livros dele têm. Eu vejo isso como um sinal de que está havendo uma expansão dessa literatura no Brasil, sem necessariamente fazer uma literatura inspirada em Rubem Fonseca, inspirada em Luiz Lopes Coelho, inspirada diretamente naqueles mestres dos anos 1950, 1960, por aí. Toda essa rapaziada jovem, como o Rafael, eles leem isso também, mas eles leem muito a literatura contemporânea. E eles falam do mundo contemporâneo com uma linguagem rápida, uma linguagem ágil e uma linguagem que conquista toda essa geração que é formada também em torno da narrativa rápida, a narrativa do cinema, a narrativa da série de TV, a narrativa do videogame, e isso influencia a literatura também. E qual o papel e a importância das novelas para essa narrativa policial, essa narrativa de crime e mistério brasileira? Né? Pensando aí não só em Quem Matou Odete Roitman, mas outras histórias também. Eu lembro quando eu era criança, teve uma novela que era centrada nisso, né? Que era A Próxima Vítima, que foi ali um super sucesso, ficava todo mundo apostando quem era o assassino, né? Então, qual o papel da novela no Brasil também para popularizar esse gênero? A novela é um grande gênero canibalístico, canibalizador da cultura brasileira. Tudo que você inventar pode ser absorvido pela novela. Você pode botar dentro da novela história de vampiro, você pode botar história de ficção científica, história de extraterrestre, história de almas do outro mundo, história de casa mal assombrada, de crime misterioso. A novela, sendo bem escrita, absorve tudo. E para ser bem escrita, ela precisa estar sendo escrita por alguém que tenha familiaridade com esses elementos que está trazendo. Porque não basta eu dizer assim, eu quero botar um vampiro na minha novela. Não. Eu tenho que ter lido muita história de vampiro. Eu tenho que ter familiaridade com as regras tradicionais da cultura da história de vampiro no mundo inteiro. E, principalmente, eu tenho que ter amor pela história de vampiro. Porque ninguém escreve bem um gênero de literatura que despreza. Muitas vezes a gente diz assim, eu não gosto de história de amor, mas vou escrever uma história de amor para ganhar dinheiro. Não vai prestar. Se você diz, eu não gosto de história de detetive, mas vou escrever uma história de detetive para ganhar dinheiro, não vai prestar. Você tem que ter amor por aquele gênero, porque você tendo amor, você lê muito. Você lendo muito, você não acha que está pesquisando
ou que está perdendo o seu tempo, e você assimila vibrando com aquelas histórias, integrando-se com aquelas histórias. E quando você vai escrever aquelas histórias, aquilo já está dentro de você. Você já baixou o aplicativo. O aplicativo já está dentro da sua mente. Então, as histórias que colocam dentro de sua estrutura narrativa esses mistérios são escritas por pessoas que têm um certo vínculo e uma certa familiaridade com a literatura de detetive. Eu me lembro muito uma novela, não lembro o nome da novela agora, mas eu era adolescente, eu acho, e falava assim, quem matou Salomão Ayala? Eu não lembro mais quem era esse cidadão, mas lembra a figura dele, era um ator moreno, com cabelo branco, uma barba branca. Eu achava um sujeito rico que é assassinado. E o Brasil não falava outra coisa senão quem matou Salomão Ayala. E isso era revelado somente no último episódio. Eu assisti a primeira versão do Vale Tudo, da Globo. Não, infelizmente não estou assistindo essa, estou perdendo a recontação da saga de Odete Roitman. Mas eu lembro bem da primeira Odete Roitman. A gente discutia exaustivamente quem matou aquela mulher, aquela vítima ideal. Porque o que é a vítima ideal no romance de mistério detetivesco? É aquela pessoa que todo mundo odeia. Então você, de cara, você tem assim 5, 6, 8, 10 pessoas que têm motivos para matar aquela pessoa. O romance policial ele é todo criado em torno desse tipo de estrutura. A vítima é alguém detestável, alguém que fez mal a muita gente, alguém que se saísse do mapa ia adiantar a vida de muita gente, seja financeiramente, seja afetivamente, seja por uma questão de uma vingança. Seja lá como for, essa pessoa precisa desaparecer. E cada um daqueles envolvidos, da família, dos amigos, dos sócios, tem motivos para matar. Então, no caso da novela, isso pode ser estendido de uma maneira que é mais do romance folhetim, aquele romance que saía todo domingo em forma de folhetim dos grandes jornais europeus, americanos, até brasileiros também, já se usou muito isso aqui no Brasil. Então, aquela história em fatias, né, que todo domingo sai um pedacinho da história e você vai acompanhando a história, a prestação, e isso faz com que as pessoas conversem mais, dialoguem mais, criem mais teorias, mais hipóteses para saber quem seria aquele criminoso. A telenovela e o romance folhetim são formatos ideais para isso, porque como decorrem ao longo do tempo, não é um filme que você vê numa noite, ou não é um romance que você lê em 3 ou 4 dias, mas aquilo se arrasta por meses, faz com que as pessoas comentem muito mais e surjam disso 1000 histórias e todo mundo se diverte no final. Uhum. E na primeira versão, e aqui já aviso que não é um spoiler, porque a atual autora já disse que vai ser outra pessoa que vai ser a culpada, não vai ser a mesma. Mas na primeira versão era uma pessoa que não tinha nenhum motivo para matar o Odete Roitman, uma das poucas que não tinha nenhum motivo para matar e que matou inclusive por engano. Então na primeira versão da novela foi a Leila, que é a esposa do Marco Aurélio. Né? E isso é interessante também, né? Quando o próprio suspeito, o suspeito não, mas a pessoa que cometeu o crime é aquela acima de qualquer suspeita. Né? Era a Cássia Kiss, Isso. a atriz. Leila, né, o personagem. Essa coisa, o Vale Tudo original, não posso falar do atual, mas o Vale Tudo original é uma das melhores novelas que eu já vi da Rede Globo. Se mandar fazer uma lista de 4 ou 5 melhores novelas de todos os tempos, eu boto Vale Tudo sem problema nenhum. Uma novela excelente, com um grande elenco, muito bem dirigida e muito bem escrita. E eu gostei desse detalhe também. Porque o que foi que eu acabei de falar? Todo mundo tem um motivo para matar Odete Roitman. Ninguém gosta de Odete Roitman. Todo mundo odeia aquela mulher. Mas tem algumas pessoas que não tinham ódio e que seriam incapazes de fazer isso. Ela mata por engano. Isso foi uma grande puxada de tapete dos autores do Vale Tudo, porque não ocorreria a ninguém desconfiar da Cássia Kiss, porque ela não tinha nenhum motivo para fazer isso.
e ela foi lá para matar outra pessoa. Então, quando a porta abre, ela tira e depois vê o que fez e sai correndo dali. Isso foi uma jogada muito boa, porque todas as investigações eram feitas em torno do motivo. E ela ficava de fora porque ela não tinha motivo e não tinha, digamos assim, um vínculo necessário para ser a autora daquele crime. E aí isso me faz pensar também nas mudanças que esse tipo de narrativa acaba tendo por causa de próprias mudanças tecnológicas, né? Então, nessa nova versão, a Odete Roitman, ela mora no Copacabana Palace e ela é assassinada no quarto dela no Copacabana Palace. E tem uma câmera no corredor. Então, esses são os 5 suspeitos são pessoas que entraram no quarto dela na noite em que ela foi assassinada. Então, assim, tudo pode acontecer, claro, mas me parece pouco provável que seja alguém de fora desses 5 suspeitos e que tenha entrado de algum outro modo no quarto dela. Então, essas mudanças também, se lá no começo, no Sherlock Holmes, o detetive era aquele cara que via mínimos vestígios e tinha uma compreensão muito grande da condição humana, hoje em dia tem todo um aparato tecnológico e o autor também tem que saber trabalhar com esse aparato e criando um mistério, mesmo com todos esses recursos, né? Eu não estava lembrando esse detalhe do Copacabana Palace e das Não, câmeras. na primeira versão não tem, ela é morta num apartamento. Não tem. Sabe como é que eu faria? Eu faria assim, tem essas 5 pessoas que foram vistas pela câmera entrando e saindo do quarto dela. Né? Eu faria o seguinte, alguém que entrou antes, alguém que já estava no quarto desde a véspera, escondido, um possível amante dela, ou um possível sócio em alguma trambicagem, porque ela era uma mulher muito armadora, muito desonesta, né? Dona Odete, a querida Dona Odete, e ela escondeu alguém dentro do apartamento, numa hora que a câmera, na véspera, no dia da véspera, estava desligada. Essas 5 pessoas inocentes entram, saem, vão embora. Depois o crime é cometido e essa pessoa que comete o crime fica esperando o crime ser descoberto. E na hora que o quarto é invadido pela polícia ou pelo pessoal do Copacabana Palace, ela começa a circular ali por dentro como se tivesse acabado de entrar também e depois sai de fininho. Não sei se colava, mas é uma hipótese. Achei muito boa essa hipótese. Na verdade, eu tô torcendo para ser algo assim, porque ser um dos 5 suspeitos eu acho que vai ser meio sem graça, justamente por aquilo, né? Porque são pessoas que têm muitos motivos para matar Odete Roitman. Eu, essa coisa de ter os 5 suspeitos, isso é necessário pelo seguinte: o romance de detetive baseado no crime misterioso, ele precisa de uma resposta cabal, como se diz, uma resposta definitiva, clara e indiscutível. Tanto é assim que se você pega um romance policial clássico, tipo os de Agatha Christie e outros, sempre tem aquele capítulo final em que o detetive reúne todos os suspeitos numa sala, começa a reconstituir verbalmente, descrever para aqueles suspeitos e para os policiais presentes como foi que o crime foi descoberto, como foi cometido, tarará, 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 até apontar um dos suspeitos e dizer, foi você que matou fulano. Então, é necessário que se saiba, nesse final, exatamente quem matou, exatamente por que matou e exatamente como praticou o crime. Essas 3 coisas são necessárias no romance policial clássico. Claro que tem muitos escritores que querem ser diferentes e originais, justamente desrespeitando essas coisas. Eu já vi muito romance policial que termina com 3 suspeitos e nenhum deles é preso, e nenhum deles é formalmente acusado, e você fecha o livro sabendo que pode ter sido qualquer um daqueles, mas nem o detetive, nem a polícia foram capazes de bater o martelo e dizer quem foi. Como Mas, por exemplo, numa acontece na vida novela de real, televisão, né? você precisa ter um criminoso real. Você precisa fechar dando aquela sensação de já sei qual é a resposta da charada. Então tem que ser uma dessas 5 pessoas mesmo. Eu me admiraria muito se fosse alguma coisa complicada como essa que eu sugeri aqui agora. Pode ser. Eu queria ler uma frase aqui do Borges, que ele fala sobre a literatura policial, que eu achei muito interessante, que ele fala, nessa nossa época, né, era a época dele, mas
também serve para os dias atuais. Então, voltando, nesta nossa época tão caótica, algo que humildemente tem mantido as virtudes clássicas, o conto policial, já que não se compreende um conto policial sem princípio, sem meio e sem fim. Ou seja, o conto policial, aquilo que a gente falou, apesar dele trabalhar com, não só o conto, né, as narrativas policiais, apesar de lidarem com crimes, com assassinatos, tem um elemento aí quase apaziguador, né? Então tem essa coisa lúdica, tem também essa coisa ordenada, você vai ter uma resposta no final, né? Que é muito diferente da vida real. Como o senhor comentou, grande maioria dos crimes nunca são solucionados, né? Então traz um pouquinho de ordem para o caos que a gente vive. Borges tinha essa coisa de não gostar muito da chamada literatura do realismo psicológico do século XX. Né? Ele não gostava, eu imagino, ele não gostava muito de autores como Dostoiévski, como outros assim, em que as histórias vão, vão evoluindo e, de certa forma, se desmancham sem chegar a um final claro, objetivo, lógico, que era o que Borges gostava muito. Ele era um grande admirador da literatura policial. Agora, ao mesmo tempo, eu quero lembrar um autor que era um dos autores preferidos de Borges, que era o Ellery Queen. Ellery Queen é um dos meus autores preferidos também. Ele era o editor daquela revista do Mistério Magazine de Ellery Queen, que foi publicada nos Estados Unidos e aqui no Brasil durante décadas também. Uma revista de contos policiais muito boa. Então, o Ellery Queen, que Borges gostava muito, os livros dele têm um monte de soluções originais para essa questão da autoria do crime. Tem livros de Ellery Queen em que o criminoso é a própria vítima. Tem livros em que o criminoso é a pessoa que contratou o detetive para elucidar o crime, sem saber que é o próprio criminoso. São mortes acidentais, são suicídios, são criminosos que praticam um crime e depois que Ellery Queen, o detetive, descobre como o crime foi cometido, ele deixa o criminoso ir embora porque diz: eu não tenho autoridade moral para lhe condenar ou para lhe entregar à polícia. Então, todos esses finais diferentes já eram praticados também na época de Borges, na época do Borges leitor, na época em que Borges estava se entregando a um dos prazeres da vida dele, que ele dizia, que era a leitura dos romances policiais. Então, eu entendo totalmente essa necessidade dele de histórias nítidas, claras, organizadas, com um final claro e definido, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma tendência na literatura como um todo de ir também na outra direção, e acho isso uma coisa boa. Um exemplo de um autor até falecido recentemente, o Paul Auster, norte-americano, ele tem uma trilogia de Nova York, que são 3 romances policiais totalmente fora desse esquema, dessa fórmula que Borges admirava. São detetives que são contratados para investigar um crime e depois eles acabam se misturando com o próprio criminoso, eles não chegam a uma conclusão. É o que o pessoal chama assim, é o romance policial existencialista. Nada se resolve, não há uma solução clara, tudo fica se parecendo com a vida real, onde nada chega a um final, vamos dizer assim, dramático, melodramático, mas que encerra tudo de uma vez. Borges gostava disso, e eu entendo também essa ansiedade dele por um final claro e nítido que satisfaça o leitor, porque é justamente isso que a gente não tem nos crimes da vida real. Uhum. Aí eu lembrei de um livro que acho que se o Borges tivesse tido a oportunidade de ter lido, ele ia odiar mortalmente, mas que é um dos meus livros favoritos, que é o 2666 do Bolanho. 1000 páginas ali de uma literatura policial em que nada é solucionado, é um grande caos de vozes e É, de histórias, né? eu não li o 2666, eu adoro, é o outro livro grande dele, que é o dos Detetives Ah, Selvagens, que na verdade amo. os caras nem são detetives, são poetas que estão agindo como detetives para localizar uma poeta, uma mulher idosa que desapareceu, né? É uma espécie de Wisława Szymborska, uma poeta que eles admiram demais, e ela desapareceu no interior do México. Mas o Bolanho é outro que tem uma filiação muito grande, muito próxima, com o romance policial no ar americano, do Dashiell Hammett,
do Raymond Chandler. Bolanho, que eu admiro muito, era um leitor desses caras também. E os contos dele, Putas Assassinas, Chamadas Telefônicas, o Gaúcho Insuportável, os livros de contos deles, todos eles têm 2 ou 3 contos policiais que você diz, cara, isso é um conto que se você botasse com o nome de autor americano no Mistério Magazine de Ellery Queen, todos os leitores dos Estados Unidos iam se perguntar quem foi que escreveu um conto tão brilhante. Porque são histórias de crime com grande profundidade psicológica, e escritas num estilo que a gente vê que ele leu Chandler, ele leu Hammett, ele era um aficionado desse tipo de literatura também. Braulio, foi ótimo o nosso papo, passaria mais um tempão aí conversando sobre literatura e adorei a sua teoria para quem pode ter matado Odete Roitman. Pois é, se confirmar isso no último capítulo da novela, eu vou requerer royalties. Isso aí, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço. Abraço. E esse foi o BDF Entrevista. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, na Rede TVT e no YouTube do Brasil de Fato. Também dá para ouvir o programa nas plataformas de áudio e na Rádio Brasil de Fato, 98.9. Aí vem um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Até a próxima. Tchau.